Olá, bem-vindos ao GC Online. E aqui nós estamos com Mateus, Fernanda, Alisson e vamos compartilhar a palavra de Deus e vamos compartilhar aqui aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Vamos cantar, vamos orar e você aí de casa, pega a sua Bíblia, esse também é o seu momento e nós estamos aqui juntinhos para poder compartilhar a vida de Deus que flui nos nossos corações. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, por esse tempo, por esse momento, por esse dia, que o Senhor venha estar abençoando nossas vidas, venha abençoar cada casa, cada lar, cada um que nos escuta, que também está aqui atento a entender um pouquinho mais da sua palavra. Deus, venha falar os nossos corações nesse dia, fazendo com que nós venhamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Abalado seguirei, nas batalhas eu direi, tua graça bastará, tua graça bastará. Sob o fogo lutarei e sozinho não estarei. Comigo tu irás, comigo tu irás. Eu confio em Deus, nele esperarei. Eu sei, meu Deus não se abala, Deus está aqui e venceu por mim. Eu sei, meu Deus não se abala. Onde fores eu irei, sempre em ti confiarei. Na frente vai, Senhor, na frente vai, Senhor. Tua voz me guiará e o teu nome vou levar. Eu sei, não falharás, eu sei, não falharás. Eu confio em Deus, nele esperarei. Eu sei, meu Deus não se abala, Deus está aqui e venceu por mim. Eu sei, meu Deus não se abala. Eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio. Escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer, além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Ti, Senhor, nós podemos confiar. Amém. Glória a Deus. Gente, hoje nós estamos com um tema. Olha o nome desse tema, gente, que diferente. Ó, a igreja dentro da igreja. Eita. Eita, vamos conversar sobre isso. Abra comigo aí, então, em Romanos 9, 1 ao 13. Vamos ler juntos? Digo a verdade em Cristo, não minto. A minha consciência dá testemunho comigo no Espírito Santo de que tenho grande tristeza, incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e excluído de Cristo por amor de meus irmãos, meus parentes segundo a carne.
Eles são israelitas e deles são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e deles descendentes segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas Deus bendito eternamente. Amém. Não é o caso da palavra de Deus ter falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Olha aí. Nem por serem descendentes de Abraão são todos os seus filhos, mas por meio de Isaque a tua descendência será chamada. Isto é, não são os filhos naturais que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é essa, porque este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente isso, mas também a Rebeca, que concebeu Isaque nosso pai. Pois gêmeos ainda não tinham nascido, nem praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme. Não por causa das obras, mas por aquele que chama. Se disse, o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei a Esaú. Amém, gente? Amém. Vamos lá. Paulo aqui está demonstrando uma grande tristeza, uma grande insatisfação a respeito do povo dele. Segundo a carne, porque era o povo judeu, e ele estava bem desgostoso daquilo que estava acontecendo ali. O povo ainda muito preso a questões bem religiosas, né? O pessoal estava bem arraigado ali a tradições antigas, e isso estava trazendo nele uma tristeza grande, porque esse rolê todo de tradicionalismo, de religiosidade, não tinha a ver com a salvação deles. Eles não estavam, de fato, recebendo de Deus aquilo que Jesus fez. Então, eles estavam presos à religião, presos a tradições, e Paulo ele deixa tão claro o desgosto dele, que ele fala assim, eu desejaria ser amaldiçoado só para que vocês fossem, só para que os meus parentes, segundo a carne, fossem para o céu. Ele falou assim, se desse para trocar, eu trocava com vocês. De tanto, assim, desespero e angústia que ele estava carregando na sua alma, por causa dessas questões, né, dos seus parentes, segundo a carne. Mas quando a gente vai discorrendo o texto, né? E é tão engraçado, antes de eu ir para frente, ele fala assim, gente, olha só, vocês são israelitas, vocês têm a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto, as promessas, os patriarcas, vocês teriam todos os motivos para abraçar essa fé com toda intensidade. Mas vocês estão vivendo um monte de coisa que não tem nada a ver, né? Ou seja, eles estavam ali presos a tantas coisas, mas não estavam ali presos no Senhor, não estavam ali ainda vivendo essa nova realidade de vida. Então, segundo isso, Paulo vai falando a partir do versículo 6 sobre a graça de Deus que liberta. E aí nós vamos trazer uma mensagem de esperança, porque ele começa a falar, não é porque a pessoa é israelita segundo a carne, né, que resolve o problema. Nós precisamos de entender que o nosso coração precisa ser convertido ao Senhor. Então ele deixa claro ali que temos o povo de Deus, né, os israelitas segundo as promessas, né, nós temos descendência aí do pai da fé, que é Abraão, Isaque, Jacó, a gente vai caminhando perante a história e nós vemos que nós somos adotados por Cristo e vivemos essas realidades na nossa vida por causa da fé, da graça de Deus que nos acolheu, que nos adotou. E Paulo, ele derrama esse desgosto aqui sobre essas pessoas, dizendo, não é porque são de Israel que são israelitas. Nem todos que são de Israel são de israelitas. E por isso o tema aqui, né? Igreja dentro da igreja. Significa que todos aqueles que estão dentro da igreja, é da igreja mesmo? É a igreja de Cristo? Aí nós vamos discorrer sobre esses assuntos aqui, bem polêmicos, né? Que a gente estava conversando aqui antes, assim, vamos falar forte sobre isso? Falei, vamos conversar pesado sobre isso aí. Então vamos conversar. E aí, Mateus, o que você vê sobre esse texto aí, essa satisfação de Paulo aqui? Na verdade, eu acho que é uma construção, né? O apóstolo Paulo, ele começa fazendo uma construção, como você falou, despejando desgosto, né? A indignação do coração, né? Manifestando algo que era
até afetivo dele, porque era o povo dele, ele também era um, né, dos judeus, e apesar de ter sido chamado para fora, para ser um apóstolo aos gentios, Paulo tinha, né, ele cresceu, ele cresceu aprendendo, ele foi um menino muito conhecedor da lei, e ele se coloca nesse lugar de indignação, que eu digo que não é nem só uma indignação de Paulo, é uma indignação de todo evangelista. É a indignação de todo anunciante do Evangelho, de todo aquele que tem, né, sobre si essa missão. Na verdade, todos nós a temos. Nessa missão de anunciar as boas novas de salvação, de esperança. E existem algumas pessoas que a gente chega no ponto de desesperar. Meu Deus, você não entende. Não entra na sua cabeça. Oh, como é que pode? Jesus está querendo te salvar, sai dessa vida. Né? E quando eu vou falar sobre isso, é um exemplo que eu uso sempre, é daquele episódio muito triste que teve lá em Capitólio, né? Da pedra que caiu lá e matou algumas pessoas. E o vídeo que retrata o momento do acidente, ele mostra algumas pessoas que estavam mais distantes do perigo, estavam vendo o que estava acontecendo, tendo uma visão mais ampla da situação, e eles começaram a gritar, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, né? Porque eles estavam enxergando o que estava acontecendo. E muitas vezes Paulo, né, também nos coloca nessa situação quando ele fala esse texto. Nós somos essas pessoas que temos uma visão ampla, né? O Evangelho de Cristo, ele é sobre uma cura na nossa visão. Nós temos uma visão ampla dos acontecimentos, de acordo com as Escrituras, e isso pode gerar em nós uma indignação, um desespero pela situação das outras pessoas. Só que ao mesmo tempo que esse texto retrata a indignação de Paulo, também retrata um alívio, também retrata um lugar de repouso, porque ele vai começar a discorrer sobre a soberania de Deus, sobre o plano de Deus, sobre a mão graciosa, maravilhosa de Deus operando e passando uma faca, sendo muito certeiro e assertivo, dizendo que nem todo aquele que tem a descendência de Israel, porque Paulo ele estava orando por uma descendência, né, uma linhagem natural, uma linhagem biológica, nem todo aquele, né, que é do povo de Israel é de fato israelita. E aí ele desconstrói até um misticismo, né, em relação à descendência de Abraão, porque ele diz que a salvação ela não é por causa de uma descendência. A salvação ela não é conquistada por um DNA. Eu vou fazer um exame de DNA, fazer uma árvore genealógica e vou apresentar essa árvore genealógica lá na porta do céu para eu entrar. Não é, Paulo está dizendo que não é assim, porque muitas pessoas elas acham que é assim, né? Elas achavam que era assim. E a Bíblia está nos dizendo aqui, né, apontando mais uma vez os nossos olhos para Cristo, que é o centro do Evangelho. Para Cristo, que é o nosso único e suficiente Salvador. Ele é o único que é poderoso, ele é o único que é perfeito para nos salvar, para nos libertar dessa condenação eterna. E é isso, né, de uma visão ampla que eu enxergo nesse texto. O apóstolo Paulo, primeiro, ele até entra nesse desespero, e depois ele repousa nas mãos do Senhor. O repouso na graça de Deus, o repouso na soberania de Deus. Porque Deus, aquilo que nós não podemos, né? Lembrando que quem convence o homem é o Espírito Santo e o nosso papel é anunciar. Então Paulo tem esse desespero do anúncio da mensagem do Evangelho, mas ele também repousa nessa certeza de que, né, o Espírito Santo irá ministrar os corações, trazer despertamento. E não apenas o discurso, a oratória, né, a facilidade, né, de diálogo que Paulo tinha, mas era a ação do Espírito Santo que iria operar. Então Paulo podia repousar, fazer só a parte dele, cumprir com aquilo que era o papel e a missão dele de anunciar, mas repousar na ação de Deus sobre a vida daquelas pessoas. Amém. Está até no contexto aqui, ó, a promessa da aliança estabelecida por Deus não foi promulgada para incluir todo o Israel étnico, mas todo o Israel espiritual. Né? A promessa de Deus sempre se destinou à descendência de Israel espiritual, por meio da fé em Cristo Jesus. Sim. E aí, vamos lá, vamos trazer um pouquinho de polêmica para o nosso debate, gente. Vamos trazer. Como é que é esse negócio de igreja dentro da igreja? Como é que vocês pensam sobre isso, gente? Porque aqui Paulo estava falando para essas pessoas que estavam ali dentro, que estavam ali, mas queriam viver segundo as tradições antigas religiosas. Ou seja, era um povo, um grupinho de gente que queria viver do mesmo jeito, sem mudar.
E Paulo estava dizendo que não era desse jeito que era para viver, não. Tanto que ele estava tão desgostoso com isso, que lá no início aí, do ao 5, ele fala desse desgosto que ele tinha. Mateus falou que nós também temos essa insatisfação, né? De vermos pessoas, às vezes, vivendo um cristianismo segundo as suas próprias regras ou segundo legalismo, né? Ah, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, vou vestir desse jeito, vou fazer aquilo outro, e aí Deus vai fazer a coisa acontecer, né? Então, vive um evangelho legalista. E como é que é esse rolê todo aí? Acho que a gente vive uma dualidade hoje dentro da igreja, assim. Não generalizando, tá, gente? Mas acho que é uma coisa comum que a gente vê, que é exatamente esse paralelo que a Lívia falou. Aqueles que querem viver exatamente como os que não conhecem a Deus ainda. Então, querem estar ali na igreja, querem receber porque é importante ouvir sobre Deus enfim, me alimentar e estar ali num ambiente espiritual, mas eu também quero continuar vivendo como eu vivia antes. Eu também quero continuar indo nos mesmos lugares, falando da forma como eu falava, me vestindo como eu me vestia, enfim, me portando como eu me portava antes. Como se a gente pudesse servir a dois senhores, né? Como se tivesse como a gente ser de Cristo e viver essa realidade. E existe também o outro lado, né? Que é tudo errado, a gente está debaixo de uma condenação o tempo inteiro, onde a gente se acha melhor do que o outro, enfim, e nada disso se parece com o Evangelho, né? O Evangelho é algo muito sério, obviamente, é algo muito sério, mas não está dentro desses dois extremos. É aquilo, não faz isso, porque Jesus vai castigar. Deus vai cobrar. Deus vai cobrar, vai pesar a mão, gente. Mas se pesar a mão, a gente vira nem farinha, né? Nem evapora, se isso acontecer. Porque a mão do Senhor é muito... E eu entendo Paulo também, assim, nessa questão de se indignar. Quem sabe onde Deus já nos tirou um dia, quem tem essa convicção, eu sei de onde Deus me tirou. Você sabe de onde Deus tirou? Eu sei. Então, me entristece ver uma pessoa que eu amo, uma pessoa que está ali caminhando com Cristo, voltando para essa realidade. Eu até falei isso nos programas passados, em que a gente troca um banquete por um prato de lentilha. Naquele momento que você está com fome, parece que a lentilha te sustenta, mas ela não se compara ao banquete do Senhor, que é algo que supre a nossa fome o tempo inteiro, não deixa lacuna nenhuma. Então, a gente fica triste mesmo, dá uma indignação, uma revolta, e que Deus tenha misericórdia mesmo de nós e dessas pessoas, e que eles sejam alcançados novamente, assim, que eles retornem para a casa do Pai. Amém. E é um problema, né, essa questão da igreja dentro da igreja, porque Deus só tem uma igreja, é só uma igreja. Jesus vai voltar, vai buscar a noiva. Então, esse outro grupo que se rotula como igreja, mas vive segundo as próprias regras, ou segundo a legalismo, né, de faz, não faz, pode, não pode, num sentido, assim, muito religioso, não num sentido da graça, que abraça o pecador que está chegando, que está no processo de transformação, eu vou cuidar dele, eu vou ajudar, né? Ele está arrependido, nós vamos limpar os carrapichos e vai dar tudo certo no final. É um problema, porque esse povo pode achar que está tudo certo e não está, né? E pode também prejudicar aquele que está chegando. Sim. Porque ele vive um evangelho que não é um evangelho, que o evangelho é boa notícia, o evangelho é redenção, é arrependimento, é mudança de vida, né? E é um processo contínuo de santificação. Então, o evangelho é as boas notícias de esperança. E, às vezes, esse grupinho aqui, né, que é a igreja dentro da igreja, esse grupinho que é segundo tradições religiosas, legalismo e tudo mais, eles têm umas regras que, se você não cumpre, você não está dentro. E aí, ele fala, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Sendo que a pessoa está ali num processo de santificação. Então, é uma linha tênue, nós temos que ter muita atenção para que isso aqui não aconteça, né? Paulo está deixando claro, olha, gente, a questão é os israelitas segundo o Espírito, né, que é o certo. Não significa que você nasceu lá de Abraão, tem a genealogia, faz parte ali da genética, na verdade, tudo.
que você vai estar salvo, né? Não significa, aí vamos pegar para nós, não significa que você é filho de crente, neto de crente. Exatamente. Né? Filho de peixinho não é peixinho. Não, filho de peixinho não é peixinho, não. Eu sou filho de crente, eu vou na igreja desde que eu nasci no berço evangélico, né? Então, meu céu está garantido lá, porque eu já nasci com a Bíblia na mão. O pastor lá me deu a Bíblia quando eu nasci, me consagrou no altar. Mas peraí, como que é a sua vida? Nossa, isso é muito com verdade. Deus? Existe regeneração aí? Já aceitou Jesus de verdade? Né? Esses dias eu estava vendo uma mensagem, um sermão, e o exemplo era exatamente esse, né? Você pode ter nascido em uma família cristã, ter sido consagrado na igreja, crescer na escola bíblica dominical, passar a sua adolescência numa célula de adolescente, e aí você cresceu, entrou na juventude, se casou na igreja, viveu a sua vida liderando o ministério, morrer e seu corpo ser velado na igreja, ainda assim você acordar no inferno. Isso é muito sério, exato. porque nem tudo que parece é, como a própria Fernanda estava falando a respeito disso, e a Lívia também, né? E é uma coisa que eu sempre ouvi a minha vida inteira, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que parece de fato é. Então, parecer crente, parecer filho de Deus não te garante salvação. Somente Cristo Jesus é poderoso para transformar a nossa vida, que não é algo que acontece apenas por aquilo que nós, né, tornamos exterior, aquilo que nós trazemos luz, mas é algo que vem de dentro e transforma o fora, é o famoso de dentro para fora, né? Mas a gente, né, quando a gente vive o evangelho pela religiosidade, a gente vive pelo costume, a gente vive pela boa obra. Então a gente até maquia e até parece ser um israelita, até parece ter uma linhagem, até parece ter uma ligação, mas nem tudo aquilo que parece é, porque a aparência não diz nada em relação à essência. Nós temos que ter essa atenção, porque é isso que temos visto por aí. E é justo, às vezes, a indignação do crente. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que expulsar esse povo da igreja, gente? Claro que não. Temos que pregar o evangelho para ela, não é? Isso. Eu falo muito isso. Eu falei, gente, nem todo mundo que está na igreja é cristão. Nem todo mundo que se fala que é salvo ainda. Mas aí eu vou ficar condenando ela, falando que ela vai para o inferno se ela não mudar de vida? Calma, pera. Vamos conversar com essa pessoa, e aí que entra o cuidado, o discipulado, o pastoreio. Vou me aproximar dessa pessoa, né? É um amigo meu que vive uma vida depravada, mas é crente desde berço. Deixa eu sentar com ele, trocar uma ideia, começar a ter esse momento aí de compartilhar a palavra, orar com ele e deixar o Espírito Santo agir, porque é ele que opera o convencimento, né? Mas a nossa parte, gente, às vezes a gente tem esse trabalho mesmo, de um evangelismo interno. E nós temos que ter essa consciência, porque muita gente vem, mas ainda não aconteceu a regeneração. E a gente precisa ter esse cuidado para não excomungar a pessoa. Ah, você está na igreja, mas está agindo errado, então não precisa nem vir, já que não quer viver do jeito certo, então tchau. Não, pera. Não é? Misericórdia. Vamos sentar, vamos conversar, vamos trocar uma ideia e vamos cercar essa pessoa de amor e de palavra, né? A palavra que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Então tem esperança. E se nós, porventura, ou você aí que está me assistindo, se sente assim, não é? Nossa, é mesmo, eu disse que eu sou crente desde berço, mas a minha vida não mudou se vai olhar a minha vida com a pessoa do mundo é igual, né? Tem as mesmas práticas, penso do mesmo jeito, acho que o jeito que faz e que a Bíblia condena está certo, então peraí, eu preciso passar por um processo de conversão, né? Então eu preciso viver essa verdade, então vamos ler as Escrituras e deixar a palavra trabalhar na nossa vida para nos libertar do mundo. Uma coisa que é muito comum, assim, e que nós precisamos também cuidar, né, para que não aconteça com a gente, são pessoas que aparentemente acham suficiente o fato de estarem indo na igreja. Então, nossa, essa semana eu fui na igreja no domingo, então o resto da semana eu estou tranquilo, já fiz o meu papel. Então, o que Paulo está falando aqui no começo do capítulo é algo que muitas vezes nós mesmos sentimos, né? Porque quando a gente entende que existe algo a mais, que existe algo mais profundo, que existe um caráter que Deus quer que seja transformado dentro de nós, se nós amamos o próximo, nós queremos isso também. Sim. Então, nossa, se Jesus me alcançou, igual a Fernanda falou,
se eu sei de onde ele me tirou e eu vejo que o meu irmão ainda está no buraco dele, do pecado, seja do que for, eu, por amor a ele, igual o Paulo vai falar aqui, a minha vontade é que ele seja alcançado como eu fui também. Então, isso é um ato de compaixão, né? Que Paulo está tendo aqui, que em várias situações a gente se sente assim também. Eu creio que todo mundo já passou por algum momento onde a gente viu uma pessoa dentro da igreja que às vezes hoje não está mais, ou que às vezes está dentro da igreja, mas que não vive o evangelho por inteiro. E isso é algo que às vezes dói em nós também, porque eu creio que Deus espera uma geração onde nós vamos viver realmente o evangelho que Ele quer de nós. E para a gente transformar, seja a igreja brasileira, seja todos os ambientes onde Ele quer que nós estejamos, eu creio que esse posicionamento é totalmente necessário, né? E trazer essas pessoas para perto é o mais importante. Amém. Glória a Deus. Para a gente aplicar aqui, nós não podemos separar, voltando à questão dos judeus, né, que o texto se trata muito disso. Paulo está triste pela incredulidade do seu povo, né, do povo da sua carne, e ele derrama esse grito da sua alma, né, ao ponto de falar, eu queria até trocar de lugar com vocês, porque ele derrama uma insatisfação com afeição. É diferente. Sim. Porque não adianta a gente ficar com raiva, com rancinho desse povo e deixar de lado, como a gente conversou aqui. Tem que acolher, pregar o evangelho, amar, né? Então, Paulo, ele anseia ardentemente pela salvação dos seus compatriotas. E nós temos que ter esse cuidado, né? De também ter esse coração aí, compaixão, cheio de compaixão, que arde de compaixão e quer vidas diante do Senhor. Mas aplicando aqui para finalizar, nós não podemos separar a igreja entre os judeus e gentios, entre Israel e a igreja, pois Cristo quebrou as barreiras na cruz. Somos um só corpo, todos um só em Cristo Jesus. Precisamos sempre ter esse discernimento ao tratar de Israel, para não criarmos outra religião fora do Evangelho de Jesus. A gente tem aquele versículo que fala que não tem, né, etnias, nem todos agora estão no mesmo barco, no mesmo lugar, na mesma igreja. Todos estão incluídos, né, a essa promessa dessa noiva maravilhosa que o Senhor vai buscar. Então, hoje não tem mais barreira entre um povo e o outro, né? Entre um tipo de pessoa, classe social, não tem nada disso mais. Jesus juntou tudo. Né? Nunca teve na vontade de Deus, né? Mas no coração aqui do Evangelho, nós vemos Jesus unindo todo mundo para viver uma coisa só, que é ser igreja do Senhor Jesus Cristo, ser a noiva preparada, adornada para Ele. Amém. Glória a Deus, Ele quebrou todas as barreiras lá na cruz. Amém. Não tem mais. O homem que gosta de ficar criando barreiras entre as pessoas. Mas Jesus já cancelou tudo isso aí. E nós precisamos viver essa nova realidade, também quebrando as barreiras do nosso coração com o nosso irmão, que ainda está no processo, né? E abraçando todos ali, para que todos sejam alcançados pelo Evangelho da Salvação. Amém? Amém. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Deus, por esse Evangelho que nos une, que nos faz um. Senhor, por causa da cruz, nós somos um no Senhor. Somos uma só igreja, um só povo, que está ali, Senhor, cheio de promessas, cheio do Espírito Santo para viver as realidades divinas, para cumprir a vontade do Senhor. Pai, que o Senhor venha falar os nossos corações, Deus, todos os dias nas nossas vidas devocionais, nos nossos parentes, ó Deus, nossas pessoas que precisam ser alcançados, os nossos amigos, Deus, aqueles que às vezes acham, Deus, que estão convertidos, mas no seu coração ainda vivem tantas coisas que não têm a ver com a sua palavra, que o Senhor venha convencer, que o Senhor venha alcançar, para que todos sejam salvos e sejam guiados pelo Senhor. Aleluia. Escudo e